Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Viram como é que o clima muda rapidamente? Calor de ontem, de anteontem, da semana toda. E de repente eu vejo já aqui alguns de paletó, até o Heavy time de paletó. E eu desavisado que fui, estou assim. Mas, graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Manhã de glorificação ao nome do Senhor Jesus, porque tudo é Ele que faz isso. A semana inteira, a meteorologia dizia, o Brasil inteiro chove. O Nordeste, no meio, com a mancha amarela quase que vermelha. De repente, tudo muda, né, Pro Rosinha? Glória a Deus. Importante é estarmos aqui para louvar o Senhor Jesus nessa manhã, glorificar o seu nome, exaltá-lo, reconhecer que Ele é Deus. Vamos orar? Mas antes de orar, cumprimento teu irmão aí. Bom dia, meu irmão. Paz do Senhor, como é que você está? Passou a noite bem? Se ainda está aquela vontadezinha de dormir, porque a noite foi de calor e não conseguiu dormir bem, também agora não é hora de dormir, agora é hora de ficar acordado. Tá certo? Vamos orar então? Você podia escolher um irmão aí para você orar junto com ele? Aquele que você está com vontade, a semana inteira você falou, se eu encontrasse meu irmão aqui, fazer uma oração com ele, faça agora, em nome do Senhor Jesus. Glorifique ao Senhor, agradeça por estar aqui, junte-se a Ele. Santo Deus, esta manhã que se renove em nossas vidas, porque as tuas misericórdias nos acompanham. Que ao entrarmos neste lugar, ao sentirmos a tua presença de contínuo em nossas vidas, possamos fazer com despreendimento, possamos sentir e desfrutar da tua presença com muito amor, com muito zelo diante do Senhor. A verdade é que pecadores que somos, indignos de estar diante do Senhor, mas é por tua misericórdia que aqui estamos nessa manhã. O Senhor nos privilegia com a vida, o Senhor nos dá o privilégio da comunhão, o Senhor nos dá o privilégio do contato direto com o Senhor através da tua palavra. Em nós, a gratidão, o louvor, a honra ao Senhor Jesus. Pai, que todos os momentos dessa escola dominical não seja para engrandecimento de homens, mas seja para a glorificação e exaltação do teu santo nome. Cada vez mais, o reconhecimento em nós de que só existe um só Deus, Jesus Cristo, o Senhor, Pai de todos nós, Criador de todas as coisas. Os cânticos que iremos entoar, a palavra que iremos ouvir, que será ministrada, seja para honrar e glorificar o Senhor. Sendo assim, nós nos dispomos na tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 179.
É um hino de saudação, muito bom de se cantar, de se entoar. Cantemos todos com alegria, com entusiasmo, com vida, entregando-se ao Senhor Jesus. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando o que temos visto nesses anos pelas muitas tentações. Atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, destas bênçãos vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho seu nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Muito bonito esse hino. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Tem um texto de Romanos no capítulo 12, vocês podem abrir, 20 versículos, fala sobre a nova vida, fala sobre dons e fala sobre virtudes. Nós vamos ler esse texto. Romanos capítulo 12. Falei 20, mas são 21 versículos. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler os 2 primeiros versículos, a igreja lê do 3º versículo até o 8º e eu concluo, tá? Romanos capítulo 12. Não há nenhuma novidade nesse texto, é conhecido de todos nós, mas, no entanto, portanto, porém, devemos lê-lo e fazer uma aplicação às nossas vidas. O que diz então Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Rapidinho, aqui tem um tripé montado da seguinte forma. Quando fala-se em uma nova vida, veja que o versículo de número 2, ele diz: não conformeis com esse verso, mas transformais pela renovação da nossa mente. Sabe, e às vezes nós não fazemos isso. A nossa mente, o que está na nossa cabeça, ela não consegue transformar o ambiente que está próximo de nós numa coisa boa. Então, é uma tendência do mundo de hoje. E nós na igreja, se não estivermos atentos, corremos esse grande perigo. Apesar de ler e entender o que o versículo diz, ele não se aplica no nosso dia a dia. Com relação a dons, está aqui uma série de dons. Quantas pessoas têm usado os dons de forma para a glória própria? E ele diz aqui que se o dom, no caso de profecia, ele terá que ser segundo a proporção da fé. E tem gente que está usando o dom segundo a proporção do que ele é, ou do que ele imagina que seja. Esse não é o caminho. Quando ele fala em virtudes, que está lá na frente, eu fico pensando aqui, o amor é uma grande virtude. Parem só a pensar, quanta falta de amor no mundo hoje. E nós cristãos que estamos inseridos nesse contexto de mundo hoje, como é que nós temos exercido essa virtude que é o amor? Aí você continua dizendo, o versículo diz: compartilhar as necessidades é uma outra virtude. Temos feito isso. E aí ele continua dizendo, eu acho interessante aqui um versículo 18, que eu adoto muito para a minha vida particular. Se depender de vós, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
Aí entra naquela questão, pastor, eu não sei quem sou eu para dizer isso, os senhores que são pastores. Quando Jesus disse, eu vim ao mundo para, recentemente a gente estudou no pequeno grupo, não para trazer aquela paz, aquela tranquilidade, mas eu vim para dar uma mexida no povo, né? Quando você confronta o pecado, obviamente que as pessoas não gostam, mas se depender de mim e de ti, vamos ter paz? Claro que obedecendo os critérios da verdade, que tem que ser sempre pregado. Vamos entoar agora alguns cânticos, passar para o Ministério de Louvor. Cantemos todos com alegria. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu quero ser uma bênção. Vamos ficar de pé e cantar esse cântico. Aceitando assim como é, pois a vontade de Deus, pois a vontade de revelada Deus, em Jesus, revelada em Jesus, é que sejamos um, é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção para você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus. O amor é dom. E para sempre vou dizer. Para sempre vou dizer. Em Jesus. Em Jesus. Eu amo você. Quero viver para mim mesmo. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir. Compartilhar e dividir. Tudo que tenho com você. Tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração. O meu amor, meu coração. Meu lar e até o pão. Meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus. O amor é maior e
assim como é. Aceitando assim como é. Pois a vontade de Deus, Pois a vontade de revelada em Jesus, revelada em Jesus, é que sejamos um. é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção pra Em compromisso e você. dedicação. Em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus. O amor é dom de E pra sempre vou dizer: sempre vou dizer. em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção pra você. Aceitando assim como é. Pois a vontade de Deus, Pois a vontade de revelada em Jesus, revelada em Jesus, é que sejamos um. é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção pra você. Em compromisso, Em compromisso e dedicação. o amor é dom de Deus. O amor é dom de E pra Deus. sempre vou Pra dizer: sempre vou dizer. em Jesus eu amo você. Em Jesus eu amo você. Dom de Deus, Pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Esse último canto, ele é muito comprometedor. Porque ele diz: eu quero ser uma bênção para você. Mas ao contrário disso, é ser maldição. Pense nisso. Qual é a mensagem que traz ao teu coração? O que é ser bênção? Para um irmão, para um amigo, para um vizinho, alguém que trabalha com a gente, ou que você trabalha com alguém. Então, esse conjunto de coisas faz a gente pensar o que é ser uma bênção. Vamos entregar agora os nossos dízimos e ofertas e vamos entoar mais um cântico. Continue de pé, se possível, para facilitar a vinda. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito.
podem se assentar. Algumas pessoas nos visitam nesta manhã. Por favor, poderiam dar um sinal para nós? Há bastante, tem um casal, tem umas ali da família de Cadinha. Amiga. Muito bem. Depois de você, Wesley, tem um casal aí? Filho da irmã? Ah, tá. Eu vou deixar, depois fica com sua parte aí. Me atrapalhei todo. Mas eu queria saber, as pessoas... Pois não, Sirene? O noivo de Rosiane? Muito bem. As pessoas que fizeram aniversário essa semana ou estão fazendo aniversário hoje, onde estão? Por favor, poderia ficar de pé? Muito bem. Eu só não acerto falar muito seu nome. Tatiara. Muito bem. Bezinha? Bezinha é amanhã? Semana que vem, né? A amiga de Cadinha também está aqui fazendo aniversário. Você, Tatá, também? Isso. A filha de Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Muito bom. Jovina. Me ajudem, porque às vezes a gente confunde um pouquinho aqui. Fiquem de pé, continuem de pé. Pastor Rosentino, você orar para os nossos visitantes e fazer uma oração pelos aniversariantes. É bom demais fazer aniversário. Tem gente que não quer fazer aniversário não, porque diz que não quer ficar mais velho. Que isso, rapaz? Que negócio é esse? O bom da vida é viver. Até quando Deus permitir. Não importa se 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 anos. Imaginou? Duzão, você é um centenário. Oremos. Grato te somos, ó Deus, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça abundante sobre a nossa vida. Isso explica a razão pela qual nós estamos aqui. Porque a tua misericórdia tem se renovado sobre a nossa vida, manhã após manhã, e a tua graça tem superabundado, ó Deus, sobre as nossas fraquezas. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos de uma maneira especial pela vida dos nossos visitantes, aqueles a quem, ó Deus, está entre nós para ouvir a tua palavra e para comungar, ó Deus, dessa unidade. Agradecemos, ó Deus, pela vida dos aniversariantes, porque sabemos que o Senhor lhes permitiu mais um ano de vida. Como é bom, ó Deus, poder experimentar de mais um ano de vida, certos dos teus cuidados, certos, ó Deus, do teu amor para conosco, certos, ó Deus, da tua presença em nossa vida. Sabemos, ó Deus, que nós temos muitas coisas a serem pedidas, mas nesse momento nós rogamos ao Senhor, que o Senhor, Deus, nos dê um coração grato, principalmente, ó Deus, os aniversariantes. Se eles, ó Deus, forem olhar no retrovisor, certamente vão perceber os grandes feitos do Senhor no decorrer das suas vidas. Por isso, ó Deus, coloque gratidão em seus corações, para que os seus lábios louvem ao Senhor e agradeçam por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos, ó Deus, também pelos dízimos e ofertas que foram trazidas e depositadas nesse gasofilácio. Certamente, ó Deus, evidencia que o teu povo reconhece o quanto o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e rogamos a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Professora Raquel, pastor Clóvis, alguns avisos. Bom dia, irmãos. Imitando o pastor Tino, está tudo bem com vocês? Gente, conforme informado aí no boletim, no próximo dia 24 de dezembro, nós vamos ter aqui uma programação especial de Natal. E o pastor Clóvis, delegou a equipe da Escola Bíblica Dominical para ficar responsável por essa programação.
E nós pensamos então, irmãos, fazermos uma programação bem evangelística. Vai ser uma programação bem evangelística, porque nós temos o objetivo de alcançar outras pessoas. Ou seja, a programação de Natal não vai ser só para nós. A temática da programação é por amor a nós. E nós que conhecemos esse amor, nós temos a responsabilidade de levar esta mensagem para aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. O amor de Deus e tem enviado Jesus para morrer na cruz. Então nós queremos nessa manhã lançar aqui um desafio. Nós já colocamos aí nos grupos um vídeo, né, que já está divulgando essa programação. Essa semana nós vamos colocar esse vídeo de novo. E você vai ter a oportunidade, né, de compartilhar esse vídeo, né, nos seus grupos de contato, no seu status, no seu Face, no seu Instagram. Essa semana também nós vamos estar colocando um convite online para você também estar enviando para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus grupos de contato. Mas nós também queremos, nessa manhã, lançar um desafio de cada um aqui convidar pessoalmente pelo menos uma pessoa, e você vai se comprometer a passar na casa dessa pessoa e trazer essa pessoa junto com você. Além dos convites aí online, virtuais, você vai também pensar em alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho. Ore ao Senhor e pense em convidar pelo menos uma pessoa, pessoalmente, e se comprometa a passar na casa dessa pessoa e vir junto com ela aqui para essa noite de Natal. Quantos aqui topam esse desafio? Levante a mão. Amém. Já pensou aqui, irmãos, cada um trazendo mais um? Nós vamos encher esses bancos. E vamos oportunizar outras pessoas ouvirem sobre esse grande amor de Deus pelas nossas vidas. A programação vai dar bastante enfoque no plano de salvação de Deus. E precisamos levar outras pessoas a conhecerem esse plano de salvação. Amém? Bom dia, meus queridos. Bom dia para quem acordou. Eu e o Wesley, né? Bom dia para quem já chegou na igreja. Bom dia para quem já está no culto. Muito bem. Você sabe quem é que está do seu lado aí? Você já olhou para ver quem é que está do seu lado, quem é que está perto de você? Eu quero te dar uma notícia. A pessoa que está do seu lado, que está por perto de você, tem grande chance de ser o seu irmão. Você sabia disso? É? Ah, ainda bem. Alguns têm certeza, outros continuam achando. Então, a pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo Jesus, no qual Deus é o nosso Pai. Então, não tem problema, às vezes, olhar para essa pessoa, soltar um sorriso, às vezes a gente tem oportunidade para isso. Então, enquanto as crianças saem para as suas classes, você tem essa oportunidade de olhar para o seu irmão, o presbítero João já introduziu, pedindo que você desse um bom dia, mas olhe para a pessoa que está em sua volta, dê atenção para ele, lembre-se que é um irmão em Cristo Jesus, que talvez você não viu a semana toda, por conta da sua correria, por conta das viagens, por conta dos passeios. Então, dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, que está em sua volta. Se não for possível soltar um sorriso, contemple o sorriso do seu irmão que está sendo para você nesse momento. E que Deus nos abençoe na manhã de hoje.
E enquanto as crianças saem e você está com esse sorriso nos lábios e no rosto, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Só relembrando aos irmãos que, por conta das atividades da igreja, que algumas se multiplicam e a gente precisa encaixar algumas outras reuniões, como ordinária e tantas outras orientações, em dezembro e em janeiro. Então, nós, em dezembro e janeiro, nós não teremos divisão de classes. Nós vamos precisar ficar um tempinho a mais juntos, por conta de algumas necessidades especiais das atividades da igreja. Se Deus nos permitir, em fevereiro nós retornamos às divisões de classe. Enquanto isso não acontece, nós vamos ficar juntos, ouvindo algumas reflexões, algumas pregações, alguns estudos em classe única, algumas orientações e alguns eventos especiais. Então, nesse mês de dezembro, nós vamos ficar um pouquinho mais juntos, somente com a saída das crianças. Vamos fazer uma reflexão na manhã de hoje, com base na Sagrada Escritura, na carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6, com ênfase primordial do verso 1 ao 3, extraindo o tema central da nossa reflexão no verso 3, e aí vamos trilhar do verso 3 ao 6 para algumas aplicações à nossa vida prática. Quem encontrou o texto sugerido, diz um amém como sinal de que você encontrou o texto. Como são apenas 6 versículos, eu os convido para que façamos a leitura de forma uníssona e você vai poder participar de uma maneira ativa da leitura do texto. 1, 2, 3. Senhor, continue falando conosco, ajude-nos na compreensão da Tua palavra, ajude-nos mais ainda na aplicação da mesma às nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, é uma carta preciosíssima. E é uma carta onde o apóstolo Paulo tem como objetivo mostrar alguns aspectos primordiais para o povo de Deus. O aspecto primordial da carta de Paulo aos Efésios é mostrar que Deus está constituindo ou construindo uma nova sociedade. E essa nova sociedade é construída a partir da igreja. Não apenas a criação de uma nova sociedade, mas também essa nova sociedade, ela passa a ter novos padrões morais. E nós vamos perceber que isso está descrito em toda a carta. E o apóstolo Paulo vai mostrar também que todo esse trabalho para que aconteça uma nova sociedade através da igreja,
ele acontece de uma maneira clássica a partir de uma ação da Trindade Santa. Ele faz questão, de uma maneira diferente das demais cartas, de que o Espírito Santo de Deus está em nós, mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está trabalhando em unidade o tempo todo em prol da sua igreja, para que através da sua igreja nós tenhamos a visão de uma nova sociedade. Sendo assim, essa nova sociedade vai ser começada ou dado o pontapé inicial para que ela aconteça através da Igreja de Cristo Jesus, sendo composta por diferentes povos, por diferentes raças, por diferentes etnias, por diferentes classes sociais. E nessa carta especificamente, se tratando do público judeu e do público gentil, que eram diferentes povos. Inclusive, os gentios nem sequer era considerado povo, conforme vai descrever o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e 2. Mas nós vamos perceber que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo. E inicialmente a proposta era começar pelo povo judeu, para que esse povo estendesse a salvação a outros povos. Ou seja, Deus salvaria primeiro o povo judeu, para que esse povo entendesse que eles faziam parte da família de Deus, e a partir dele, Deus iria agregar novos povos. Só que a compreensão inicial dos judeus foi de um povo exclusivistas. Eles se achavam exclusivos de Deus, que a salvação não era para outros povos. Entretanto, esse povo exclusivista que achava que a salvação era tão somente para eles, quando Jesus Cristo vem, o rei dos judeus, aquele que veio para liderar aquele povo que era seu e que ia levar esse amor de Deus por intermédio de Jesus Cristo, pregando o evangelho a todos os povos, foi o mesmo povo que se achava exclusivista, agora é o mesmo povo que rejeita Jesus Cristo como sendo rei do judeu. Então agora, quando o judeu rejeita Jesus Cristo, ele mesmo assim prega o evangelho entre os judeus, que inclusive quando a gente vai observar os destaques do evangelista Mateus, ele vai dizer que Jesus percorria cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Aí vai deixar claro, ensinando nas sinagogas e pregando a todos os povos. Qual era o foco inicial de Jesus? Por que Jesus pregava inicialmente nas sinagogas? Porque o objetivo inicial era alcançar o seu povo. Era alcançar o povo judeu para quem havia tido a promessa. Quando nós olhamos para a ordem de Jesus aos seus apóstolos, a ordem de Jesus não era inicialmente para ir até outros povos. Não, primeiro eles tinham que ir até a casa das ovelhas perdidas da casa do Pai, aquele povo que era de Israel. Essa é a ordem de Jesus, descrita também no evangelista Mateus. Mas Jesus Cristo, o tempo todo, ele deixa claro que essa salvação, ela não é exclusivista. Ela começaria a partir de um povo chamado judeu, que a partir desse povo, todos os outros povos seriam alcançados. Então, o próprio ministério de Jesus Cristo, ele começa pregando e alcançando o povo judeu, e também alcançando outros povos. Povos que expressavam uma fé enorme por ouvir falar quem era Jesus. Quando Jesus, por exemplo, curou o criado do centurião, e o centurião expressa sua fé em Jesus, Jesus vai destacar que não havia percebido uma fé semelhante à fé daquele homem em todo Israel. Então deixa claro que a salvação era para começar com os judeus, mas era para todos os povos. Então logo na convenção do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi constituído apóstolo para pregar aos gentios. Por que o apóstolo Paulo foi constituído apóstolo para pregar o evangelho do reino aos gentios? Porque os outros 12 apóstolos iriam começar pregando o evangelho ao povo de Israel. Então, era como se os apóstolos de Jesus Cristo de Jerusalém fossem daqui para lá, e o apóstolo Paulo viesse de lá para cá, fechando o eito.
Agora o evangelho do reino está alcançando todos os povos. Não tem mais para onde correr. Diferentes povos, diferentes raças, diferentes etnias, diferentes classes sociais estão sendo alcançadas pelo evangelho do reino de Cristo Jesus. E agora, esses diferentes povos foram constituídos um único corpo por intermédio de Cristo Jesus. Então, o evangelho do reino faz isso, para mostrar que a salvação veio para todos aqueles a quem Deus entregou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo deixa isso claro na carta no evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 17. Então nós vamos perceber que o evangelho agora alcançou a todos. Agora essas diferentes raças, esses diferentes povos constituem-se o único corpo. E o apóstolo Paulo vai especificar, dividindo apenas em dois povos: o judeu, aquele povo que foi escolhido por Deus, e os gentios. Os gentios somos todos nós, é o resto do mundo. Quem não é judeu, automaticamente é gentio. Só que agora não há mais judeu e não há mais gentio. Agora existe a igreja de Jesus Cristo, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo, a quem o próprio Jesus Cristo é a cabeça e é o cabeça. E nós fazemos parte. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela é especial demais. Quando a gente começa a ler essa carta, os nossos olhos começam a se deparar com verdades essenciais para nossas vidas. Verdades essas que mostram para nós tudo aquilo que Deus fez por nós por intermédio de Jesus Cristo, sem nós merecermos. E o apóstolo Paulo faz questão de, a partir do verso 3 do capítulo 1, mostrar que nós somos um povo abençoados por Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em quem? Em Cristo Jesus. E aí ele vai falar que bênçãos são essas, vai falar que nós somos predestinados, mas eu quero dar destaque ao fato dele falar que nós somos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então agora, por esse povo que foi alcançado por Cristo Jesus, que agora se tornou filho de Deus por intermédio de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, depois que ele descreve isso para o seu povo, nessa carta, ele vai fazer a sua primeira oração de forma clássica. E essa primeira oração que o apóstolo faz por esse povo, no capítulo 1, a partir do verso número 15, é justamente para começar a amarrar a ideia desse povo, que foram alcançados por Deus por intermédio de Cristo Jesus, para mostrar que tudo aquilo que Deus está fazendo é para mostrar para eles que eles pertencem a Deus. Eles são um único povo em Cristo Jesus. E aí, a partir do capítulo número 2, ele vai falar o seguinte: agora, vocês que eram gentios, vocês que eram judeus, vocês que ainda não tinham graça pelo Senhor, vocês foram alcançados pela graça do Senhor. E agora, em Cristo Jesus, vocês têm uma nova vida. Por isso que ele começa o capítulo 2, dizendo: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, se nós éramos um povo sem a graça de Deus, e fomos alcançados pela graça de Deus, e agora nós temos uma nova vida, o que se espera dessa pessoa que tem uma nova vida? Um novo comportamento, uma nova conduta, uma nova família, uma nova forma de proceder. Então agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: agora todo mundo tem uma nova vida. Não é mais necessariamente um judeu, não é mais necessariamente um gentio. Agora é um único povo unido pela cruz de Cristo. Isso está descrito no capítulo 2, a partir do verso número 11, e você pode ir acompanhando à medida que a gente vai citando. Então agora, a partir do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do seu ministério. E ele começa a falar que no seu ministério, ele teve um grande privilégio. E que grande privilégio foi esse? Anunciar para os gentios o grande mistério do Evangelho de Cristo Jesus. E qual era o grande mistério do Evangelho de Cristo Jesus? Era alcançar diferentes povos, diferentes raças, diferentes etnias, diferentes classes sociais, para constituir um único povo. Quem é crente é de Deus. Quem é crente é filho de Deus. Quem é crente pertence a Deus. Não importa se é gentio,
se é judeu, se é grego, se é da Independência, se é do Canalzinho, se é do Centro, se é do Gogó da Ema ou de qualquer outra rua, pertence a Deus. Não há mais divisão, não há mais separação. Todos aqueles que foram alcançados pela graça pertencem a um único povo. Então o apóstolo Paulo fica dizendo o seguinte: eu sou feliz para anunciar isso, para dizer que agora judeus e gentio é um único povo, não está mais separado. Então, quem deu essa boa notícia fui eu. Vamos pensar na Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O povo da Coreia do Sul sai para ir tomar um cafezinho na casa do povo da Coreia do Norte? Só se for um negócio muito bem escondido. Porque se você, que mora na Coreia do Sul, for na Coreia do Norte, tomar um cafezinho, possa ser que você deixe de tomar esse cafezinho, e muita gente vai tomar o cafezinho que o Parfi vai servir. Por quê? Porque você vai ser morto lá. Eu não sei como é o nome do presidente da Coreia do Norte, nem da Coreia do Sul. Eu só achei que é um xing-ling da vida aí. Agora, já imaginou se aqueles dois xing-ling se reúnem e chamam você, diz o seguinte: olha, a partir de hoje, nós vamos nos tornar um único povo. Não vai haver mais Coreia do Norte, nem Coreia do Sul, vai haver uma Coreia. E você foi encarregado para dar essa boa notícia. Você ficaria feliz ou não? Se fosse eu, ficaria feliz demais por anunciar que agora havia paz entre dois povos distintos. A alegria do apóstolo Paulo agora é porque dois povos distintos se tornaram um único povo. Detalhe, sem necessariamente o esforço desse povo, mas por um preço pago por Cristo Jesus. E aquilo que Cristo Jesus fez, ninguém mais poderia derrubar. E agora o apóstolo Paulo está muito contente por dar essa boa notícia para esse povo. No capítulo 3, do verso 14 em diante, o apóstolo Paulo faz a sua segunda oração nessa carta. E a segunda oração que o apóstolo Paulo faz nessa carta é muito interessante. Por quê? Qual é o principal pedido dele? É para que Deus trabalhe no interior desse povo por intermédio de Jesus Cristo, para que o povo tenha a compreensão do amor de Deus. Que amor é esse? Que alcança todas as extremidades da terra, fazendo desse povo um único povo. É possível um dia vir pregar aqui um xing-ling, um pastor da Coreia do Sul, e você chamar de irmão, porque agora o amor de Deus alcançou as extremidades da terra e nós somos um único povo. Possa ser que alguém se converta lá nos Estados Unidos e você vai lá passear e aproveita o passeio, lá a pessoa vai lhe chamar de irmão. Por quê? Porque o amor de Deus alcança as extremidades da terra, fazendo desse povo um único povo. Então, agora, quando nós chegamos no capítulo 4 do texto que nós lemos, o capítulo todo, o apóstolo Paulo vai trabalhar muito a questão da unidade da igreja. E o apóstolo Paulo, além dele chamar a nossa responsabilidade a respeito da unidade, ele deixa claro que a unidade não é promovida por nós. A unidade não é promovida por vocês. A unidade não é promovida pelo pastor da igreja, pelo conselho da igreja, não. Não somos nós que promovemos essa unidade. Se você depois olhar o capítulo 2 e o capítulo 3, o capítulo 2 especificamente, o apóstolo Paulo vai dizer que por intermédio de Jesus Cristo foi derrubado a parede da separação que chamava inimizade. Ou seja, então quem é que promove a unidade? É Deus, por meio de Jesus Cristo, aplicada através do Espírito Santo. Não é você que promove a unidade. Entretanto, a partir de agora, nós entramos no tema do sermão e vamos trazer 3 lições para a nossa vida. Porque apesar de você não ser o promotor da unidade, a Sagrada Escritura nos mostra que nós devemos preservar a unidade.
Só a professora Raquel vai dizer amém? Você não quer ter responsabilidade, né? A responsabilidade de preservar a unidade é nossa, amém? O presbítero João falando que o povo estava com frio, o clima amanheceu diferente, e aí canta a música lá. Recebi um novo coração do Pai. Somos corpos, assim bem ajustados. Aí só faltou o povo acrescentar uma parte. Você para lá e eu para cá. Estavam tão distantes uns dos outros. E aí depois canta aquela música. Eu quero ser uma bênção para você. Não vou nem olhar para o lado para não me comprometer. Era isso? Porque percebe, a gente fala da unidade, a Sagrada Escritura fala da unidade, mas parece que nós somos tão difíceis de trabalhar esse processo da unidade que o próprio Senhor Jesus Cristo já conquistou por nós. Essa unidade entre eu e você, essa unidade entre irmãos, ela já foi conquistada por Deus, por intermédio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos tornando um único povo, e agora o Espírito Santo aplicou em nós. Por isso, nós vamos refletir nessa manhã sobre preserve a unidade. Preserve a unidade. Está sobre os nossos ombros a responsabilidade de preservar aquilo que Deus conquistou através da cruz do Calvário por seu Filho Jesus Cristo. E agora nós, através da nossa experiência vivencial, nós devemos preservar essa unidade. Amém? E não é fácil preservar muita coisa não. Todavia, conquanto, porém, como diz o presbítero João, eu quero trazer 3 lições para nós. Primeiro, como preservar essa unidade? Em primeiro lugar, fazendo uma avaliação de nós mesmos. Fazendo uma avaliação de nós mesmos. Convido você a voltar os seus olhos para o verso 1 e verso de número 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade. Então percebe que o apóstolo Paulo vinha instruindo, depois ele intercede, agora ele exorta. E por que eu falei com vocês que eu vou tirar o tema central do versículo 3, que o versículo 3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então como é que nós devemos preservar a unidade? Em primeiro lugar, fazendo uma avaliação de nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos andar de modo digno da vocação que foi chamado. E qual é a vocação que nós somos chamados nesse sentido aqui, que você vai observar que todos os outros capítulos anteriores elucidam isso. Nós fomos chamados para viver como sendo o único povo em Cristo Jesus. Então, como é que nós podemos preservar a unidade? Fazendo uma avaliação de nós mesmos. Por quê? De onde eu tirei essa ideia de fazer uma avaliação de nós mesmos? Do texto. O texto diz que nós devemos viver de modo que foi chamado como? Como, gente? No versículo 2. Como? Com toda a unidade, está no versículo 2. Ei, para preservar a unidade, nós precisamos fazer isso como? E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Fazendo uma avaliação de nós mesmos. O que é que eu tenho feito para preservar essa unidade? Fala que nem diz um amigo meu, quando eu li esse texto, fazer essa reflexão, o chicote comeu. Porque quando se fala de humildade, eu queria convidar você a olhar comigo para o texto que foi lido pelo presbítero João no início do culto. Romanos 12, está bem pertinho, volte algumas páginas, por gentileza. Capítulo 12 de Romanos, versículo 3. 1, 2, 3, valendo. Nós devemos pensar como? Nós devemos pensar moderadamente. Nós não devemos pensar a nosso respeito além do que convém. A grande questão, inclusive na versão
Tradução da linguagem de hoje está da seguinte maneira: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que são. Em outras palavras, não se achem melhor do que os outros. Por isso que, para preservar a unidade, nós precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos. E muitas vezes o nosso problema para preservar essa unidade é porque muitas vezes a gente se considera superior aos outros. E isso evidencia em vários momentos, na nossa discussão, no debate numa classe, na forma que nós nos comportamos entre irmãos, na forma em que nós nos comportamos com vizinhos, na forma em que nós nos comportamos com eventos especiais. E nós vamos fazer isso de uma maneira prática, como fazendo uma avaliação de nós mesmos. Para preservar a unidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar se o meu comportamento é um comportamento de humildade, aonde nós vamos perceber que o nosso coração está tranquilo, aonde nós vamos perceber que há em nós a sensibilidade de reconhecer quando nós estamos errados. É entender que muitas vezes eu vou precisar me recuar para que haja a unidade. Então, para preservar a unidade, em primeiro lugar, precisamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Eu vou beber um copo d'água, um pouquinho de água, enquanto você pensa um pouquinho sobre você mesmo, tá bom? Deu tempo? Não vai dar tempo mesmo você pensar sobre você. Faça isso em casa. Faça uma análise. Faça uma autointrospecção. Veja como o seu comportamento tem contribuído ou não para preservar a unidade. Só não me chega aqui depois outro dia e fala: pastor, eu analisei e eu tenho orgulho da minha humildade. Não faça isso. Em segundo lugar, o que fazer para preservar essa unidade? Faça uma avaliação quanto ao seu trato para com os outros. De onde nós tiramos isso? Do versículo 2 também. O versículo 2 diz o seguinte: andeis de modo digno da vocação que for chamado, com toda humildade e com mansidão, com calma, com tranquilidade. E a mansidão não é para a gente se relacionar bem com aquela pessoa que está no espelho. A nossa mansidão vai nos ajudar no nosso relacionamento para com o próximo. Contam a história aí, eu não sei muito, mas eu acredito muito nas histórias, que já fizeram de tudo para promover uma briga entre os caetanos. Diz que já fizeram de tudo. E aí diz que o último que tentou, armou um negócio lá bem armado, uma brincadeira bem forte, para ver se colocava uma briga entre os caetanos. Aí chegou para o presbítero Caetano e contou aquele negócio como se fosse jogando gasolina no fogo. Diz que o presbítero Tony Caetano falou: tem nada não, meu irmão. E aí quem saiu irritado foi aquela pessoa que foi tentar promover a briga entre os caetanos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando o apóstolo Paulo fala que nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos, uma avaliação de nós mesmos, ele está dizendo que nós devemos nos comportar com humildade, olhar o que nós temos feito a partir de nós mesmos para que essa unidade seja preservada. Quando ele fala de mansidão, ele está falando como é que nós estamos nos relacionando com o próximo para que haja essa unidade. Como nós estamos fazendo uma análise, eu queria pedir a você, faça uma avaliação do seu trato para com o seu próximo. Como é que tem sido? Você tem agido com mansidão? Nós temos agido com mansidão, domínio de nós mesmos, domínio da nossa língua. Às vezes nós ferimos o outro e ainda falamos: eu sou assim mesmo, eu falo é na cara. Ei, está certo isso? Não responda para mim agora não. Se vire com Deus. Mas está certo isso? Às vezes, alguém fala alto com a gente
E a gente quer responder mais alto ainda. Então, nós estamos falando da preservação da unidade. E aí nós vamos precisar ser mansos. Às vezes, nós precisamos sair quietos, engolir, não sei se é o sapo, pode ser até aquele sapo que vem com sal nas costas e tudo. Para quê? Para preservar a unidade. Então o apóstolo Paulo está falando, faça uma avaliação de você mesmo. Ou seja, você tem que preservar a unidade se comportando com humildade. Nós temos contribuído naquilo que espera de nós para que haja essa preservação da unidade. Segundo, eu estou tratando o meu próximo corretamente para que haja essa preservação da unidade? Detalhe, eu estou correndo um pouquinho aqui por conta do tempo, mas a elucidação desse sermão está no boletim. Depois, se você quiser, você pode me pedir esse esboço que eu mando para você pelo Zap. Você melhora e me manda de volta para eu guardar como arquivo. Como preservar a unidade? Em terceiro lugar, fazendo uma avaliação do nosso comportamento. Se evidencia amor ou não. Como preservar a unidade? Fazendo uma avaliação do nosso comportamento. Se evidencia amor ou não. Observe que o apóstolo Paulo vai intensificando o quanto nós devemos nos comportar bem para a preservação da unidade. Ele fala com humildade, com mansidão, aí ele acrescenta, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo mostra que nós devemos analisar o nosso comportamento se evidencia amor. Às vezes, nós queremos que as pessoas mudem sem evidenciar amor pelas pessoas. Às vezes, a gente quer trabalhar na vida da pessoa, esquecendo de trabalhar na nossa vida. E às vezes, o nosso comportamento para com o outro, a gente está dizendo, eu não lhe amo, eu não gosto de você, eu não quero você perto de mim. E assim, e tem coisas simples, que a gente pode evidenciar esse amor uns para com os outros, sendo longânimo, tendo atitudes tranquilas em uma discussão, em um bate-papo, em uma desavença, mas principalmente quando o irmão não pensa da mesma maneira que nós. Quando o mesmo irmão não pensa da mesma maneira que nós. Será se o nosso comportamento para com o próximo tem evidenciado que nós o amamos, que nós somos longânimos para com ele, que nós temos atitude tranquila e que nós suportamos para que essa pessoa mude? A ideia de suportar aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é de você dar suporte para que essa pessoa venha mudar o comportamento. A gente observa uma mãe, às vezes tem filhos tão ruins, de os corações tão duros, mas o que é que a mãe faz? Aguenta, ama, e mais do que isso, ela continue trabalhando para que o seu filho mude de comportamento e seja uma pessoa diferente. A ideia do apóstolo Paulo é que a gente tenha tranquilidade para com os outros e contribua para que essas pessoas mudem. Quando a gente se acha um irmão muito chato, o que é que você faz? Olhe para mim e não precisa responder, eu só vou olhar para vocês. O que é que a gente faz quando na igreja tem uma pessoa que a gente cataloga como sendo uma pessoa chata? O que é que a gente faz, via de regra? Esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas eu vou ficar também com a fala do professor Raquel. Quando a gente acha uma pessoa meio chata na igreja, eu estou falando da igreja. Quando a gente acha uma pessoa meio chata, sabe o que a gente faz? A gente se afasta dessa pessoa. A gente fala, fulano tem um temperamento muito difícil. A depender da sua raiz, você vai falar duas coisas. Uma, você pode falar, o meu santo não bate com o santo de fulano. A depender da sua raiz. A gente pode falar, o meu gênio não bate com o gênio de fulano, não sei o que é isso. Aí aqueles que são mais pentecostais falam, o meu anjo não bateu com o anjo de fulano.
Mas em palavras, você está dizendo o seguinte: eu não aprendi a amar aquela pessoa, nem suportar, nem contribuir para que ela mude de vida. Deixa eu dizer uma coisa. Se você é uma pessoa tranquila, calma, humilde e mansa, certo? E nós temos um irmão difícil. Aí você, que é humilde, que é calmo, que é manso, se afaste dessa pessoa que é difícil, que é complicada. Pergunto-lhe, como essa pessoa vai mudar se o referencial está distante dela? Ei, eu sou difícil, me ajude não se afastando de mim, amém? E nem vou me afastar de vocês também, se for preciso chegar junto, nós vamos chegar tomando aquele velho cafezinho na sua casa e ir prosando. O bom é na sua casa mesmo, ou às vezes quando a pessoa é difícil demais, eu levo para a minha casa, porque está na minha casa, tranca a porta, quero ver correr. Mas o fato é que nós devemos trabalhar para que a gente mude essas pessoas. Agora imagine comigo, tem uma pessoa calma na igreja, mansa, humilde e tranquila, certo? E tem aquele grupo que é meio difícil, meio agitado. Imagine se aquelas pessoas que são agitadas e difíceis vão viver só entre elas. Imagine o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que vai acontecer. O pau vai quebrar, o panavoeiro vai cobrir e vai sobrar para quem? É isso mesmo, pode falar. O pastor Clóvis. E apagar fogo. Por quê? Porque se aquele que é mais tranquilo se distancia daquele que é mais difícil, não tem como haver mudança. Por isso, o apóstolo Paulo vai trazer uma notícia muito importante para nós. Isso. Ele vai dizer, com longanimidade, presta atenção, suportando uns, a tolerância muda. É gente boa. Você não é tão bom quanto você pensa, não. Às vezes, você vai precisar que o povo tenha paciência com você também. Tá certo? Então, nós precisamos entender que todos nós precisamos nos ajudar mutuamente. Para quê? Para preservar essa unidade. Se hoje você precisa ter paciência com alguém, amanhã alguém vai precisar ter paciência com você. E assim nós vamos sendo trabalhados. Então, tenha paciência com as pessoas, para depois você não dizer, ninguém tem paciência comigo. Em quarto lugar, preservar a unidade. Como nós devemos preservar a unidade? Fazendo uma avaliação de nós mesmos, isso é com toda a humildade, fazendo uma avaliação do trato para com o próximo, mansidão, fazendo uma avaliação se o nosso comportamento evidencia amor ou não, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E em último lugar, assumindo o nosso dever na unidade. Assumindo o nosso dever. Nós temos o dever de preservar essa unidade. E se você observar o verso de número 3, vai falar o seguinte: esforçando-vos diligentemente, ou seja, todos vocês que são crentes em Cristo Jesus, todos nós que fazemos parte de um único corpo, está sobre cada um de nós a responsabilidade de nos esforçar ao máximo, com todo cuidado, para preservar essa unidade. Nota que o apóstolo Paulo, por intermédio da Sagrada Escritura, ele não nos manda criar a unidade. Porque isso é impossível por nós mesmos, porque nós somos pecadores. Prova disso, que foi que depois que o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que aconteceu foi a desavença entre Adão e Eva. Logo após a desavença entre Adão e Eva, o negócio não melhora, não. O negócio piora. Caim vai e mata Abel. Depois o negócio não melhora, não. O negócio piora. Tem um tal de Lameque lá que matou 2 pessoas. Um foi porque pisou nele. Pensa num homem valente. A tendência nossa como ser humano
é sempre criar situações que nos distanciam dos outros. Isso é fruto do nosso pecado. Mas Jesus Cristo veio para promover a unidade e está sobre nós a responsabilidade de preservar. Por quê? Porque está dentro de nós. O remédio para a unidade está dentro de nós. Aquilo que é o vínculo, aquilo que nos une, aquilo que nos liga, aquilo que faz com que pessoas diferentes convivam em paz. Qual é esse vínculo? É isso mesmo. O Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Essas virtudes apontadas pela Sagrada Escritura só é possível em alguém que tem o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E já que nós temos esse Espírito Santo de Deus, nós devemos ser moldados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos responsabilidade na unidade. Um dos versículos do capítulo 12 de Romanos, que foi lido pelo presbítero João, diz: naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Em outras palavras, no que depender de você, faça todo esforço para que haja paz. Então a responsabilidade está sobre quem? Sobre cada um de nós. Se eu assumir a responsabilidade e você assumir essa responsabilidade de preservar essa unidade, o negócio facilita. Porque o agente ativo maior é o Espírito Santo que está dentro de nós. Concluindo com algumas aplicações. Por que todo esse esforço para preservar a unidade? Porque nós fazemos parte de um único corpo, gente. Não tem por que ficar brigando se nós fazemos parte de um único corpo. Ou será que nós somos tão orgulhosos do nosso comportamento que ao chegar no céu, talvez se a gente tivesse a opção, ao ver um irmão entrando lá, eu quero quem te falar, fulano está aqui? Entro não, vou para outro lugar. Já imaginou se a gente tivesse essa possibilidade? Então, a razão de nós preservarmos a unidade é porque nós fazemos parte de um único corpo. Então Paulo estava dizendo: judeu, vem cá. Gentil, vem cá. Vocês fazem parte de um único corpo. Agora, se comportem como sendo um único corpo. Outra razão por qual nós devemos preservar essa unidade, porque nós servimos a um único Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que para esse povo, que foi constituído de diversas raças, tem alguém que dirige esse único povo. Esse único povo que pertence a Deus, eles têm o único Senhor. E o Senhor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Espere que sobre nós não se aplique um jargão que se diz por aí onde há muitos conflitos. Aqui, há muito cacique para pouco índio. Se for muito cacique e pouco índio, o negócio é feio. Outra razão para preservar a unidade, e com essa a gente conclui. Nós temos um único Deus que é Pai de todos. Um só Deus, Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Nós temos um único Pai, e os cuidados paternais dele estão sobre nós. E a nossa preocupação como filhos é dar a devida honra ao nosso Pai. E nós vamos honrar o nosso Pai, tendo um bom relacionamento com Ele e tendo um bom relacionamento com os nossos irmãos. Por isso, esforçando diligentemente por preservar a unidade no Espírito, que é o vínculo da paz. Às vezes, quando a gente fala da unidade, a gente pensa no nosso esforço. Mas nós não devemos esquecer que tudo aquilo que nós experimentamos de unidade hoje foi conquistado por muita dor.
foi conquistada por sacrifício. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. E uma vez salvos, foi para que houvesse unidade entre nós, porque nós somos constituídos o único povo unido pela cruz de Cristo. Concluo com a leitura da Sagrada Escritura que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode baixar a sua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor? Deus, a Tua palavra nos instrui. A Tua palavra nos orienta. Mas a Tua palavra requer de nós um comportamento que evidencie que aquilo que temos ouvido como instrução está sendo aplicado à nossa vida. E o texto que nós lemos na manhã de hoje, ele aponta para a necessidade de evidenciar o comportamento de pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo e que agora fazem parte de um único corpo, que é a Igreja de Cristo Jesus. A multiforme graça de Deus que se revelou na igreja. Por isso, Deus, ajuda-nos a preservar essa unidade que não foi conquistada por nós, mas que foi conquistada por Deus por intermédio de Jesus Cristo e agora aplicado pelo seu Espírito Santo que habita em nós. E todas essas qualidades que são apontadas pelas Sagradas Escrituras, que devem estar em nós para a preservação da unidade, elas são dadas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, Deus, faça-nos descer de todo o nosso orgulho. Faça-nos, ó Deus, a querer ser pessoas humildes, aonde nós venhamos nos condescender para nos relacionar com os demais, reconhecendo que somos iguais. Mas, muitas vezes, como diz a Sagrada Escritura, nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Deus, ajuda-nos a evidenciar que nós preservamos essas unidades com coisas simples, com um olhar de graça para o irmão, com palavras que animam, com palavras que revigoram o ânimo, com palavras que muitas vezes vão arrancar sorrisos, com palavras que vão fazer com que as pessoas acreditem que de fato eles fazem parte de uma família. Que nós possamos, a Deus, externalizar essa luta para a preservação da unidade através de um abraço, para que através desse abraço as pessoas consigam entender que não há mais separação entre nós. Fazemos parte de um único povo, que devemos ajudar uns aos outros, que nós devemos suportar uns aos outros, compartilhar as necessidades uns dos outros, mas acima de tudo, glorificar o Senhor da igreja, aquele que é o cabeça, aquele que é o Senhor, aquele que é o Deus da igreja, para que assim Jesus Cristo seja glorificado e veja o fruto do seu penoso trabalho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, que nos chama a preservar a unidade, vivendo do modo digno da nossa vocação. Eu quero convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor cantando o hino 178. Eu vou convidar para vir aqui à frente o presbítero Vilton e a missionária Osana Cláudia. Vem aqui à frente, que depois eles vão fazer uso da palavra, mas nós já vamos cantar um hino que tem a ver com o que nós acabamos de ouvir, a excelência do amor. 178.
suspeitas não se alcança. Vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, nós mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor. o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Glória a Deus. O que nós vamos ouvir nesse momento tem a ver com essa unidade, né? O mesmo Deus e Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. O presbítero Vilto e Ana Osana Cláudia estão conosco, né? Vieram para cá durante esse ano e ela pediu para dar uma palavra de gratidão e ao mesmo tempo manifestar o que esse Deus que é Pai e que age por meio de todos também está fazendo na vida do casal e da família. Então, não sei se os dois ou se um, fique à vontade para compartilhar esse momento. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejei no meu coração essa palavra nessa manhã, porque talvez a maioria não soubesse, mas desde que eu tinha 18 anos, o Senhor me chamou para o ministério e nós abraçamos a primeira congregação, quando eu ainda tinha 18 anos, para servir o Senhor. E nós fizemos isso até o ano passado. Primeiro na condição de solteira, durante 11 anos, e depois casada. Nós continuamos servindo ao Senhor, à frente de congregações, ministrando a palavra do Senhor, alcançando aqueles que precisavam do Senhor. Mas, infelizmente, nós vivemos o ano passado, até alguns meses, a síndrome de Jonas. E pensei que fosse possível dar um tempo, parar e seguir um outro rumo na vida, talvez. Viver de uma outra forma. Mas aquele que nos chama é aquele que nos capacita, e é aquele que nos sustenta, e é aquele que nos fortalece. E como eu disse para o pastor Clóvis e também para o pastor Rosentino, nós chegamos aqui na congregação, ou na igreja, melhor dizendo, na condição de soldados feridos, um tanto frustrados, um tanto desanimados, e por que não dizer meio desorientados. E quando nós viemos aqui, no primeiro domingo à noite que a gente esteve aqui, que vai fazer, daqui 15 dias faz um ano,
nós saímos daqui, olhamos um para o outro e afirmamos: é aqui que a gente vai ficar, é aqui que a gente vai congregar, e é aqui que de alguma forma a gente vai recomeçar a nossa vida. E não imaginava nós que Deus usaria a igreja da forma como usou para curar a nossa alma, para curar as nossas vidas, para nos transformar. E quando o Senhor moveu o coração do pastor, juntamente com a sua esposa, e proveu recursos para a gente ir para o acampamento no meio do ano, porque nós não tínhamos condições, certamente ele não imaginou que Deus faria o que fez com a gente ali naquele acampamento. Há muita gente não ouvia tanto de Deus como a gente ouviu naqueles dias. E Deus começou a acender de novo a chama no nosso coração. Eu passei uns meses orando e eu só dizia assim: Deus, eu sei porque a tua palavra diz que o Senhor não esmaga uma cana quebrada e nem apaga um pavio que fumega. Porque até então era assim que nós nos achávamos, apenas como um pavio que fumegava. Mas ali Deus começou a soprar aquele pavio que só fumegava de novo. Deus derramou de novo o seu óleo, o seu azeite da sua unção, e começou ali um processo de cura e de restauração nas nossas vidas. Nós conversamos ali com o pastor Roster, e ele disse assim: minha irmã, não adianta brigar com Deus, porque no final Ele sempre vence. E hoje eu estou muito feliz porque Deus venceu. E a síndrome de Jonas passou, acabou. E no nosso coração nós temos um sentimento de gratidão muito grande por essa igreja, porque nos recebeu, nos acolheu, sem esperar nada em troca, sem cobrar nada. O pastor aos poucos foi introduzindo a gente na obra, no reino. Ele com certeza também não imaginava o bem que nos faria quando nos entregou o pequeno grupo na casa de Dona Lina. Só Deus sabe o quanto a gente foi abençoado nesse tempo. E houve dias que eu dizia assim: Senhor, como é que eu vou ministrar essa lição? Como é que eu vou falar sobre seara grande, trabalhadores poucos, se eu estou entre aqueles que têm tentado fugir, que têm tentado dar um outro rumo para a vida? Mas eu sou muito grata a Deus pela forma como Ele nos confrontou esse ano com a sua palavra. Somos confrontados com a verdade das Escrituras e entendemos que da parte de Deus nós temos um chamado para servir o Senhor, e não dá para ser da forma como a gente imaginava, que a gente imaginava um trabalho secular para nos manter e ficar aí com um pequeno grupo, talvez alguma coisa com as mulheres, ou seja, se envolver com algo, e meio que negociando com Deus. Eu estou servindo, eu estou servindo, Senhor. Mas lá no íntimo o Senhor dizia: mas você foi chamado para algo mais. Você sabe que não é só isso, você sabe que não é só assim. E então Deus venceu nessa batalha. E hoje nós queremos dizer que o nosso coração está totalmente rendido. Na verdade, a gente voltou daquele acampamento rendido. E então a gente foi para o segundo acampamento de líderes, e Deus completou aquilo que faltava nas nossas vidas. E nós voltamos com essa certeza de voltar para o ministério tempo integral, de gastar as nossas vidas pelo reino, onde, quando e como, eu sei que Ele sabe. Porque a gente fez algo que para algumas pessoas parece loucura. A gente passou um tempo orando para Deus abrir porta de emprego para o Vilto, de um emprego fixo. E quando a porta parecia estar aberta, a porta chegou, a gente foi bem na semana do acampamento de líderes, a gente ficou devendo resposta. E quando voltamos, ele foi dar resposta, e a nossa resposta foi um ato de fé. E ele não aceitou o emprego fixo, na convicção de que Deus tinha outro propósito para a nossa vida. A gente não sabe como vai ser, mas uma coisa nós temos certeza: nós somos chamados para alcançar aqueles que desconhecem o Evangelho. Nós somos apaixonados pela palavra, nós temos paixão pelo reino, e nós queremos estar entre os poucos trabalhadores na seara. Queremos gastar as nossas vidas em prol do reino, e eu creio que Deus já tem tudo pronto, tudo preparado. Falta apenas nos apresentar de forma clara, e nós vamos servir ao Senhor com alegria, com prazer, com a paixão, com a chama que Ele reacendeu no nosso coração.
Então, essa é a nossa palavra à igreja que nos acolheu, que nos recebeu e que talvez nem soubesse que estavam sendo instrumentos de Deus para curar as nossas vidas e para restaurar 2 soldados feridos e que agora estão prontos para voltar para a batalha. Obrigada. Não sei se vou conseguir falar, mas quero externar a gratidão à igreja, ao pastor, e principalmente ao pastor Rosentin e também ao presbítero Franco, porque eles foram visitar nós num momento muito difícil. E aquela visita foi muito boa, que começou a tratar o emocional, começou a tratar a nossa autoestima e também a nossa vida espiritual. Quero agradecer assim, a ele, que essa visita deles foi determinante para tomar outras decisões. Então, quero agradecer à igreja e ao pastor Rosentinho e ao presbítero Franco por aquela visita, porque foi, de fato, a palavra de Deus que falou aos nossos corações. Então, uma coisa simples, uma visita, uma coisa que marca a nossa vida, que vai falar aquilo que a gente estava precisando ouvir. Então, que nós, como igreja, possamos também expressar e visitar, porque muitas das vezes a gente não está precisando do material, mas de algo que vai nos confortar espiritualmente, que isso é muito mais importante na nossa vida. Eu quero externar nossa gratidão à igreja e ao pastor e todo o conselho, por cuidar de nós e aceitar e não cobrar nada da gente. Sou grato. Que Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Esses irmãos, eles são presbiterianos, vieram da igreja presbiteriana de Cristópolis, né? O nosso irmão, né, o presbítero Vilton, era presbítero lá, e também, junto com Rosana Cláudia, trabalharam na fundação de campos, né? De trabalhos, começando um trabalho missionário, e alguns já são hoje igrejas, né, que Deus tem abençoado e se constituído em igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do casal, pelas filhas, as meninas que estão lá nas classes, né? Mas são duas bênçãos também que Deus deu para eles. E vamos orar. Eles estão se apresentando como obreiros para a seara. A seara é grande e os obreiros são poucos, então não é comum pessoas renunciarem outras áreas da sua vida para dizer: eu estou pronto para viver exclusivamente para Deus no ministério que Ele tem. E Deus está fazendo isso, tá, irmãos? Não apenas com a vida do presbítero Vilton e de Rosana Cláudia, mas uma das alegrias que nós estamos tendo nesses dias é de ver Deus despertando pessoas com a visão de servir ao Senhor no sagrado ministério, como missionário, como pastor, como obreiro, mas Deus está levantando pessoas. E a igreja tem orado, e Deus está ouvindo as nossas orações. Eu falei para os irmãos, eu não sei para onde Deus vai enviá-los, mas nós seremos uma ponte para ajudá-los nesta caminhada. No entanto, eu também sei de uma coisa: campo a igreja tem. Campo a igreja tem. Não só os que já têm, mas outros para começarem. Ontem à noite, estive pregando em praça pública, lá em Mata do Milho. E lá nós encontramos, inclusive, uma colega de Rosana Cláudia, lá de Conquista, que está lá há 7 anos. E
ela é presbiteriana e fazendo a gente um clamor, dizendo: manda alguém para ficar aqui comigo, eu estou precisando, tem uma luta muito grande aqui, estou precisando de gente ao meu lado para me ajudar aqui, para eu voltar a congregar e a servir a Deus conforme o dom. Essa irmã, inclusive, fez todo o curso de teologia num seminário presbiteriano e está lá, mas enfrentando batalhas e precisando de apoio. Pregamos lá em praça pública, tem um grupo de irmãos da igreja hoje lá em Mata do Milho fazendo um trabalho. Então, há um mover de Deus dizendo para nós que nós estamos há 115 anos aqui em João Dourado. Nós nunca alcançamos o norte de João Dourado, uma das regiões menos evangelizadas, não só do município, mas da nossa Bahia, e uma das regiões difíceis de apego à idolatria, à feitiçaria e a tantas obras das trevas. E o Evangelho precisa chegar lá também através da igreja presbiteriana. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para a gente orar nesse momento. Não apenas a oração pela vida do casal, da família, mas a oração para Deus despertar a igreja com a visão missionária, não só de orar pelos que vão, mas de se colocar à disposição também para ir e fazer a obra que Deus nos